Olá, querido irmão, querida irmã. Você já parou para refletir sobre o sacrifício de Cristo? O que significa para você a morte dele na cruz? O que ele fez por nós ao se entregar por nossa causa? No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo profundo, algo que talvez você ainda não tenha compreendido por completo. Você sabia que aquele sacrifício não só perdoa nossos pecados, mas também quebra as correntes que nos prendem? Fique comigo até o final, porque o segredo revelado neste vídeo pode transformar a sua vida para sempre. Deixe nos comentários uma palavra: libertação, porque ao final você entenderá o poder dessa palavra em sua vida. Agora peço que se concentre, abra seu coração e permita que a verdade de Deus penetre em sua alma. A morte de Cristo na cruz é o centro de nossa fé. É o evento que separa a história entre antes e depois. A cruz é o local onde as correntes do pecado foram quebradas, onde a dívida da humanidade foi paga e onde a esperança foi restabelecida. No entanto, será que conseguimos entender o peso e a profundidade desse sacrifício? Ao refletirmos sobre a morte de Cristo, precisamos compreender não só o que ele fez por nós, mas também o que isso significa para nossas vidas cotidianas. Cristo não morreu apenas para nos dar um perdão superficial. Ele morreu para nos libertar das correntes espirituais que nos aprisionam. E hoje, você pode ser libertado. A morte dele foi a chave para a nossa verdadeira liberdade. Agora imagine por um momento. Quantas vezes você já se sentiu aprisionado pelo pecado? Quantas vezes você tentou se livrar das correntes, mas sempre parecia cair novamente? Todos nós passamos por isso, mas a verdade é que Cristo, ao morrer por nós, fez algo que vai além do que podemos ver. Ele fez uma obra completa que vai além do perdão. Ele quebrou as correntes do pecado, da condenação e da escravidão espiritual. Então pergunto a você: você tem vivido essa liberdade ou ainda sente o peso do pecado? Vamos explorar isso agora. O sacrifício de Cristo foi doloroso, não só no sentido físico, mas também no espiritual. Ele carregou o peso de todo o pecado da humanidade sobre seus ombros. Cada chicotada, cada prego, cada gota de sangue que ele derramou foi uma consequência do pecado que nos aprisiona. Ele se entregou de forma plena, sem reservas. O peso do pecado que ele carregou não era dele, mas nosso. Imagine o quanto isso custou a Cristo: a dor, a separação de Deus, o abandono. Ele se fez maldição para que nós fôssemos libertos da maldição do pecado. Ele quebrou as correntes para que, ao aceitá-lo, pudéssemos viver em verdadeira liberdade. Você consegue entender o que isso significa para a sua vida? Você que talvez esteja se sentindo aprisionado pelas suas escolhas, pelas suas falhas, pelos erros do passado. Cristo pagou o preço para que você não precisasse mais viver sob o jugo do pecado. Mas é necessário entender o poder desse sacrifício. O que ele fez por você não foi um ato qualquer. Foi uma obra que transformou tudo, que reescreveu a história da humanidade. Cristo não só morreu por você, mas ele ressuscitou para garantir que as correntes do pecado fossem quebradas de uma vez por todas. Quando Cristo ressuscitou, ele não apenas voltou à vida, ele trouxe consigo uma nova realidade para todos nós. A morte dele não era apenas uma tragédia, era o início de uma nova aliança, uma nova oportunidade de vida. A ressurreição nos garante que as correntes do pecado, que antes nos aprisionavam, agora estão quebradas. Você não está mais preso a um destino de condenação. A obra da cruz foi perfeita e completa, e a ressurreição é a prova disso. Por meio de Cristo, somos chamados a viver em liberdade, não mais debaixo da condenação do pecado, mas na vitória que ele conquistou para nós. Mas ainda que a obra tenha sido consumada, muitos ainda vivem como se estivessem aprisionados. E a questão é: por que isso acontece? Por que ainda sentimos as correntes do pecado em nossas vidas? A resposta está em como nós aceitamos a obra de Cristo. Aceitar sua morte e ressurreição não é apenas um ato de palavras, é uma mudança de mentalidade e de ação. O poder da cruz só se torna real em nossa vida quando verdadeiramente abraçamos o que Cristo fez por nós e permitimos que ele quebre, de fato, todas as correntes que ainda nos prendem. Querido irmão, querida irmã, o que tem impedido você de viver essa liberdade plena? Talvez seja a dúvida, a falta de perdão,
a culpa ou até mesmo o medo de não ser digno da graça de Deus. A obra de Cristo é perfeita, mas você precisa crer nela e se apropriar dessa verdade. Não permita que as mentiras do inimigo ou as tentações do mundo façam você voltar às correntes. Cristo já fez a parte dele. Agora é sua vez de viver o que ele conquistou para você. Quando você se posiciona em Cristo, as correntes se quebram de uma vez por todas. A verdadeira liberdade começa quando você acredita no poder do sacrifício de Cristo e se posiciona como alguém libertado. Quando olhamos para a cruz, devemos enxergar mais do que um simples ato de amor e perdão. A morte de Cristo não foi apenas para nos perdoar, foi para nos libertar das correntes espirituais que nos aprisionam. Ele não morreu para que vivêssemos como escravos do pecado, mas para que vivêssemos como filhos de Deus, herdeiros da sua promessa. A liberdade que Cristo nos oferece é completa. Não é uma liberdade que nos permite viver de qualquer forma, mas uma liberdade que nos chama a uma nova vida, onde o pecado já não tem domínio sobre nós. Quando aceitamos o sacrifício de Cristo, estamos dizendo não a tudo aquilo que nos aprisiona e sim à vida plena que Ele conquistou. Isso significa que, ao nos posicionarmos em Cristo, temos a capacidade de vencer as tentações, superar os vícios e deixar para trás tudo o que nos afastava de Deus. Cristo nos libertou para que vivêssemos em plenitude, e essa plenitude é vivida todos os dias, por meio da nossa relação com Ele, da nossa obediência e do nosso compromisso com os seus ensinamentos. Assim, a verdadeira liberdade em Cristo não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade tangível que podemos experimentar em cada área de nossa vida. Ao sermos libertos do pecado, somos chamados a viver a justiça de Deus, a andar na sua verdade e a buscar o seu reino acima de tudo. A obra de Cristo na cruz é definitiva, mas a experiência de liberdade é algo que vivemos diariamente. Todos os dias somos desafiados a viver de acordo com a verdade da cruz. A libertação de Cristo não é um evento único, mas um processo contínuo que nos envolve em cada momento de nossa vida. Embora a morte de Cristo tenha sido suficiente para quebrar todas as correntes, precisamos aprender a viver essa realidade dia após dia. Isso implica em resistir às tentações, rejeitar as mentiras que o inimigo tenta colocar em nossas mentes e constantemente lembrar da vitória que Cristo conquistou por nós. Cada vez que sentimos o peso do pecado ou da tentação, devemos lembrar que Cristo já nos libertou e que Ele é a nossa força. A liberdade em Cristo não significa que nunca mais vamos lutar contra o pecado, mas significa que temos a força de Cristo em nós para vencer. O processo de libertação é uma jornada de crescimento espiritual, onde Deus nos molda, nos transforma e nos torna mais parecidos com Ele. O que você tem permitido governar sua vida? O que você tem feito com o sacrifício de Cristo? Ele se entregou por você, mas a pergunta é: você tem entregue sua vida a Ele? O poder da cruz se torna real quando permitimos que ela entre em todos os aspectos de nossas vidas. Não se trata apenas de um perdão momentâneo, mas de uma transformação contínua. Cristo não quebrou as correntes para que você continuasse escravizado. Ele te chama para viver uma vida em liberdade, para viver em sua verdade. E agora, eu vou te revelar o grande segredo que está no coração deste sacrifício. Agora eu quero orar por você. Quero pedir que neste momento você se coloque diante de Deus e permita que Ele quebre todas as correntes que ainda te prendem. Que o sacrifício de Cristo seja real em sua vida e que você viva a verdadeira liberdade em Cristo. Senhor, nós te agradecemos pela cruz. Obrigado por nos libertar das correntes do pecado e nos dar uma nova vida em Ti. Pedimos que a partir de hoje possamos viver plenamente essa liberdade, andando em vitória, em paz e em confiança no Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Que você possa viver a liberdade conquistada na cruz. Não há nada mais poderoso do que o sacrifício de Cristo. Que o poder dessa verdade transforme sua vida para sempre. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.